Oi, gente amiga de Paz e Bem, gente amiga da TV 247. Estamos entrando aqui ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019. Entrando ao vivo, mas você assiste quando quiser com Faustino Teixeira Paz e Bem, nosso programa de toda quarta-feira ao vivo, às 5 horas da tarde, depois fica no ar ad eterno, em geral, no dia seguinte, às terças-feiras, pela TV 247. Estou no ambiente aqui, cenário muito diferente. Estava ao vivo até agora. Estou aqui no Instituto, na sede do Instituto Lula, em São Paulo. Vim participar de uma reunião, Faustino, do Fórum Interreligioso Lula Livre. E vocês estão vendo aqui esse mapa mundi, aqui da National Geographic, atrás de mim. Em todas as salas do Instituto, aqui tem a sala do Lula, tem uns 2 ou 3 mapas na sala dele. O pessoal conta que ele adora mapa, ele quer ver tudo na geografia, como dá para fazer, quais os caminhos para seguir, as caravanas. Achei muito, muito interessante, um clima muito legal. E, Faustino, na entrada do Instituto tem uma foto histórica do Lula, muito legal. Vou publicar depois. Aquela foto dele com um menino no ombro do pai, indo na direção dele, está bem na parede assim, e tem uma mesa, e sobre a mesma imagem enorme, São Francisco de Assis. Paz e bem. Legal, né? Paz e bem. Paz e bem. E assim, uma animação ansiosa muito grande pela expectativa da libertação do Lula, né? Depois que foi revelado aí toda a ilegalidade da ação que levou à prisão dele, né? Então, uma animação muito grande na expectativa de ver o Lula livre o quanto antes, né? Estamos todos torcendo por isso. É isso aí. Hoje, nosso tema é uma menina de 16 anos de idade, uma jovem de 16 anos de idade. Engraçado, né? 2 senhores de cabelo branco, barba branca, e aqui nós vamos hoje nos dobrar sobre uma menina de 16 anos e os apelos dela que estão mobilizando, estão sensibilizando o mundo. Faustino, apresenta para nós a Greta Thunberg. Estou aqui com o livro dela, a edição italiana. Ela vai sair a edição portuguesa agora, nessa semana, né? Então, um livro é uma sueca, uma jovem sueca, e que está fazendo um alvoroço. O livro está aqui, para quem quiser ver. Nossa Casa em Chamas, está fazendo um alvoroço e articulando um número impressionante de adolescentes e jovens pelo mundo afora em favor da manutenção climática e contra o aumento dos gases de efeito estufa e outras situações que comprometem a sobrevivência do planeta. O livro da Greta sai em português de Portugal, não aqui no Brasil. Daqui a uma semana ou 10 dias está saindo lá em Portugal, ainda não tem um lançamento previsto aqui no Brasil. Esperamos que seja o quanto antes, né, Faustino? Vai sair pela editora Presença em Portugal, Lisboa. Possivelmente alguma editora brasileira está pensando em traduzi-la, né? Imagino que sim, mas eu não tenho ideia sobre isso. Quero aproveitar, Faustino, e saudar, já tem bastante gente chegando. A Jaissa Lima Santana está em todas as conversas nossas aqui, sempre. Eliana Martim, a Roselene Chá, mandando boa tarde. A Jaissa dizendo, aí, Mauro, chamando do Instituto Lula. Pois é, hoje estou falando aqui direto do Instituto Lula com grande alegria. Regina Parenza, Paulo Couto Teixeira. Meu irmão. Teu irmão, né? Pulica. O Pulica. Cada programa é um irmão diferente do Faustino. Acho que eles têm um rodízio. Os irmãos do Faustino. Quantos irmãos você tem, Faustino? 13 irmãos. 13? Comigo, 13. Nossa, dá para vir muito irmão para participar aqui do programa. Muito legal. Paulo Couto Teixeira, Pulica, muito bem-vindo. Uma alegria te conhecer aqui à distância. Um grande artista plástico. Não sabia. Legal. Mora onde, o Pulica? Mora em Juiz de Fora e Rio. Legal. O pessoal de Juiz de Fora gosta muito do Rio de Janeiro, tem uma fixação pelo Rio de Janeiro, isso é verdade. A Glaé Lúcia Souza, Ana Margarida Pereira Pinto, a Núbia Bentes, Paulo Couto Teixeira está dizendo aqui, teu irmão Pulica, de Itapecerica da Serra, ligados no Paz e Bem e agradecidos pela presença do Faustino. Teu irmão está lá em Itapecerica hoje, então. Regina Martinez, já tinha falado dele.
Ele está dando muita risada aqui, dizendo muito prazer. Legal, Pulica, grande alegria. E o Sérgio Neres de Goiânia, Goiás, são os que estão saudando tua chegada, Faustino, nosso encontro aqui. Bom, vamos começar. O tema, como você falou, da Greta Thunberg, tem sido o tema, sobretudo o tema ambiental, então um alinhamento muito forte dela com um dos temas centrais da mensagem do Papa Francisco, e ela fala muito sobre a questão do futuro climático da Amazônia e usa como base um relatório. Como é que é essa história da Greta, lá na Suécia, com a Amazônia aqui no nosso Brasil? Esse foi um arranjo meu, não que tenha sido da Greta. Eu fiz um arranjo para poder chegar na Greta. Eu dividi o roteiro em 5 partes. E eu vou seguir o roteiro e vou chegar na Greta. Não vou começar com ela, não. Eu vou, no meio do caminho, eu coloco. Eu queria começar pelo Brasil, falando do futuro climático da Amazônia, com base num documento que está disponível na internet. Eu mandei para você, no roteiro, esse documento, o Futuro Climático da Amazônia, redigido talvez por um dos cientistas mais importantes sobre o tema que nós temos no Brasil hoje, que é o Antônio Donato Nobre. Ele escreveu esse relatório, um relatório impactante de avaliação científica da situação da Amazônia. Então, eu conheci o trabalho dele num colóquio importante que teve em 2014, setembro, chamado Os 1000 Nomes de Gaia. Ele foi um dos conferencistas, veio gente do mundo inteiro, pesquisadores que trabalham essa temática da Terra e temas semelhantes. Aqui no Brasil, a presença importante do Eduardo Viveiros de Castro. E então, um dos conferencistas foi o Antônio Donato Nobre, e ele apresentou alguns elementos que estão presentes nesse relatório que são impactantes. E justamente os 2 termos que se relacionam com o que nós falávamos no encontro anterior, que é a questão do antropoceno, que marca um novo tempo da agressão dos humanos à Terra, e de Gaia, que é uma nova maneira de ocupar o imaginário do espaço, chamando atenção para o fato de que no nosso mundo a Terra mostra, por um lado, o seu lado frágil, exíguo, e, ao mesmo tempo, a aparência de uma potência ameaçadora, né? Quer dizer, a Terra, essa incógnita, essa intrusa, Gaia como intrusa, quando se vê ameaçada. E o Donato, ele vai falar muito sobre a devastação da floresta. Quer dizer, os efeitos danosos do desmatamento sobre o clima, que é hoje observado por cientistas de várias áreas do conhecimento. A situação complicada, e ele, debruçando sobre a Amazônia, vai tentar mostrar que o acúmulo de extensão do desmatamento na Amazônia até 2013, quer dizer, nos estudos que foram feitos, quase 763 mil quilômetros quadrados de desmatamento, equivalente a 184 milhões de campos de futebol, ou 3 estados de São Paulo. Cada vez que eu vejo esses números, eu fico impressionado. Hoje mesmo, olhando a internet, eu vi a imagem impactante de uma grande árvore da Amazônia, chamada Samaúma, sendo derrubada, né, na reserva indígena Maxés, que fica ali na fronteira do Brasil com o Peru. E toda a reação indígena, né, a reação fortíssima dos indígenas contra essa situação, né, quer dizer, uma árvore gigante, com idade estimada de 2.000 anos, tinha 40 metros de altura, parte importante do universo cultural de tribos nativas, e que foi derrubada. E assim como ela, tantas e tantas outras árvores que vão sendo derrubadas nesse nosso tempo
do Antropoceno. Então, o que o Antônio diz? Perdão. O Nobre, de fato, é uma das grandes referências brasileiras e mundiais sobre o tema ambiental, conheci-o anos atrás, e o link, todos os links, tudo que tiver link, vai estar na descrição do vídeo para você poder depois ler e aprofundar, se você quiser mergulhar nesse nosso assunto. Interessante essa costura que o Faustino está fazendo, porque, de fato, nós estamos como que continuando o encontro anterior, né, que foi sobre as malhas da hospitalidade, e que teve muito centralizado pela questão da hospitalidade assentada no nosso lugar de existir, que é o planeta Terra, Gaia, Pachamama. É interessante isso que você traz dessa postura dos povos originários, dos indígenas, ao redor da destruição da Samaúma, que é uma árvore símbolo da Amazônia. Outro dia ali um artigo, o Boff estava falando que é diferente, né? Nós falamos em defender a natureza. Os indígenas dizem, não, nós somos a natureza, nós somos parte integrante da natureza. Dois jeitos muito diferentes de olhar a inserção no mundo, né? É interessante que meu filho, Daniel, lá, que estava num encontro no IFAT, lá em Porto Velho, em Macapá, no Amapá, e ele esteve com 80 indígenas, agora me esqueci qual que era a etnia, e eles falavam que o dono não está gostando disso, não. O dono é Deus. Né? Quer dizer, o dono, quer dizer, nunca tinha visto essa expressão, né? Quer dizer, o dono disso tudo, né? Não está gostando do que estão fazendo nos territórios dos povos originários. Então, quer dizer, o dono está ficando bravo com o que está acontecendo aí. Então, o Donato diz, é preciso urgentemente parar a sangria da floresta. Desmatamento e a degradação acumulados constituem-se no mais grave fator de dano ao clima. Por isso que eu estou relacionando com a Greta, porque o desmatamento está diretamente ligado a essa questão. A Amazônia sustenta centenas de bilhões de árvores, diz o Donato, em suas florestas. 20 bilhões de toneladas de água por dia são transpiradas por todas as árvores da bacia amazônica. Os fluxos de vapor da água subterrânea aquecida pelo calor do magma, que explode para a atmosfera, que é maior do que o próprio rio Amazonas. Esse é um dado impressionante que o Donato traz para nós, para mostrar a importância da preservação da mata para justamente a manutenção do equilíbrio no próprio clima. Ou seja, as árvores jorram para o ar um rio vertical, é a expressão que ele usa, muito bacana, quer dizer, um rio vertical de vapor, mais importante do que o próprio rio Amazonas. Então, nós estamos vivendo o quê? Uma situação muito grave. Eu estava lendo aqui no IHU, o IHU Notícias tem dado informações diárias sobre essa questão, é impressionante, né? No IHU do dia 7/6, se falava que o desmatamento da floresta amazônica atingiu o recorde para o mês de maio de 2019. No último mês, foram derrubadas 739 quilômetros quadrados de floresta. É muita coisa. 739 quilômetros de quadrada, o que equivale a 2 campos de futebol por minuto. O que está acontecendo ou seja, um aumento de 34% na derrubada, no desmatamento, né? E o novo governo que está aí já conseguiu seu intuito, que é limitar o alcance de todas as iniciativas que enfrentam os desmatamentos. Nos últimos anos, o Fundo Amazônia sofreu ataques de setores que se opõem à agenda da sustentabilidade. Eu lia hoje um artigo no Valor Econômico, um artigo que não é desse ano, é de 2018, impressionante, julho de 2018, falando que o retrocesso ambiental no Brasil pode custar 5 trilhões de dólares
até 2050 para o Brasil. Olha que impressionante, quer dizer, o desmatamento que provoca um custo concreto, né? E por que está havendo desmatamento? É um jogo de troca política, né? Quer dizer, em troca de política, o governo brasileiro sinaliza o aumento do desmatamento. No pior cenário, diz o autor aqui, que é a Daniela Chiaretti, de São Paulo, no pior cenário, o recuo ambiental pode ter impacto financeiro de 5 trilhões até 2050. O desmatamento explode e o Brasil tem que comprar créditos de carbono no exterior para cumprir sua parte no esforço global de reduzir a emissão de gases de estufa. Então, é impressionante, né, o que vem ocorrendo e que vai se radicalizando no momento atual do governo Bolsonaro. E são números tão grandes que é até difícil de mensurar, né? Todos os números têm essa dimensão amazônica, né? Um negócio assim é brutal, é avassalador. Não é à toa que vai despertando atenção, preocupação, indignação no mundo inteiro, né? Da Greta ao Papa, né? É um tema que pertence ao mundo inteiro, não pertence só ao Brasil, né? E é interessante que nesse artigo aqui do Valor Econômico, a autora fala que o Brasil é o 7º maior emissor do mundo. A meta brasileira assumida no Acordo de Paris é de 37% de redução até 2025. Isso certamente não vai acontecer, e isso vai trazer um prejuízo econômico para o próprio Brasil. Aí nós temos o que situação? Diz o Donato, né? A floresta amazônica sobreviveu por mais de 50 milhões de anos a vulcanismos, glaciações, meteoros, deriva do continente, e em menos de 50 anos, nesse tempo do Antropoceno, encontra-se ameaçada pela ação dos humanos na era do Antropoceno. Olha que coisa impactante que é essa realidade do Antropoceno. Então, são duas influências nefastas, tanto o desmatamento como as mudanças climáticas globais. Eu trouxe aqui uma informação do Donato que eu acho impactante nesse relatório dele, e vou ler, é muito legal. Fala o seguinte: infere-se que o desmatamento corte raso tenha destruído somente no Brasil mais de 42 bilhões de árvores nos últimos 40 anos. Enfileirados e considerando uma altura média de 15 metros, os troncos dessas árvores cobririam 635 milhões de quilômetros, ou quase 1.700 vezes a distância Terra-Lua. Olha que coisa mais impactante. É demais. Impressionante, né? É realmente impressionante. Ou seja, a Amazônia é assunto do planeta, porque sempre que o Brasil destrói a floresta, reduz as possibilidades de controlar o aquecimento global. Então, o que nós estamos vendo, e um artigo muito interessante, publicado no Globo pelo Bernardo Melo Franco, publicado agora no dia 7, ele fala que o desmonte deliberado que está sendo feito no Brasil de um trabalho de 30 anos de governança ambiental e as ações de fiscalização na Amazônia caíram 70% entre janeiro e abril de 2019. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente vem sendo desmontado. Agora são apenas 4 cadeiras de 22 do Conselho Nacional do Meio Ambiente que pertence à sociedade civil. E agora estão querendo afrouxar o Código Florestal, eliminando unidades de conservação como a Estação Ecológica de Tamoios. Esse é o primeiro ponto do nosso roteiro. Que nos informa da voracidade das elites brasileiras, né? Que vão destruir a Amazônia. Faustino, aquilo que a gente falava anos atrás e parecia para as pessoas, não, é loucura, a Amazônia jamais vai ser destruída. Não, vai ser destruída nesse ritmo, né? Bom, o segundo ponto do roteiro, eu só quero sinalizar que é pequenininho, só para falar
como que essa discussão está presente na Laudato Si, no cuidado da casa comum do Papa Francisco, quando ele fala da perda das espécies, é um tema importante, né? Que vai falar muito, a Greta vai falar muito disso, né? De como as espécies estão se diminuindo, estão se extinguindo no planeta, a destruição dos ecossistemas e a destruição da biodiversidade. Isso o Papa vai falar na Laudato Si, número 38, vai falar do desflorestamento no número 23 e nos problemas ligados ao aquecimento do sistema climático na Laudato Si, número 23. Vai falar também de outro elemento importante, o Papa Francisco, que é a carência de água potável. Hoje nós estamos tendo no Brasil as caravanas em favor da água, né? As caravanas pela água, que era um tema, tinha da terra, agora tem da água, justamente em função desse risco que se apresenta para nós, violento a médio prazo. E o Papa Francisco menciona igualmente, junto com essa questão, o desaparecimento de culturas, de povos originários, de destruição de culturas, de ataque a indígenas. Nós perdemos ontem um grande líder camponês, né, de Santa Maria. Quer dizer, e assim, a violência no campo, do jeito que acontece, que ocorre nos últimos anos, é sempre muito impressionante. E o Papa usa uma expressão bem forte. Ele fala que as previsões são catastróficas. No número 161 da Laudato Si. As previsões são catastróficas, dado o ritmo de consumo e de desperdício e alteração que ocorre no meio ambiente. Esse é o segundo ponto do roteiro. Você está passando por muitos autores, né? Já começamos lá com o Antônio Nobre, agora Papa Francisco. Você vai nos falar agora da Débora Danowski. Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, num livro apocalíptico. Esse livro é um livro apocalíptico, que fala, o título dele já é muito revelador. Há mundo por vir? É uma interrogação. Que mundo virá? Quer dizer, é um livro que trata do fim do mundo. Quer dizer, nós estamos vivendo no fim do mundo, no fim dos tempos. É literalmente apocalíptico, não é metaforicamente, né? Não, é literalmente apocalíptico, muito forte. E eles falam que nós temos que aprender com os índios. Por quê? Que os índios são especialistas em fim de mundo. Eles já viveram vários episódios de fim de mundo. Esse livro eu acho um livro muito importante. Foi publicado em 2014. Depois disso teve o colóquio Mil Nomes de Gaia, que eles foram organizadores também. E, no fundo, o que trata o livro? Fala dessa ameaça. Jamais a história humana enfrentou uma ameaça tamanha como a que está em curso. Segundo cientistas importantes que eles vão citar, que publicam em revistas como a Nature, vão falar da taxa da perda da biodiversidade, da mudança climática e os riscos que estão vindo proximamente, como o uso da água doce, a crise da água doce, a mudança no uso da terra e a acidificação dos oceanos. São temas que estão na agenda da geografia, dos que estão preocupados com essa temática climática. Ou seja, o futuro próximo, bem próximo, se torna cada vez mais imprevisível. A humanidade, ela própria, é uma catástrofe. Quando você fala humanidade é uma catástrofe, é o antropoceno, né? É uma catástrofe, um evento súbito devastador da história do planeta. Viveiros de Castro vai usar a expressão: o Homo sapiens tem uma vocação ecocida. Ecocida. E ele cita o Lévi-Strauss, que falava o seguinte: o mundo começou sem o homem e terminará sem o homem. Infelizmente, é o que pode acontecer. Ou seja, estamos cada vez mais criando um nós sem mundo. Estamos devastando o mundo, né? E aqui eu cito
você está falando que eu cito muito, mas eu gosto de citar mesmo, um filme que vale a pena ser visto, se alguém não viu. O filme do Wim Wenders, sobre o Sebastião Salgado, chamado O Sal da Terra, 2014. É impressionante, ninguém sai do mesmo jeito que entra ao ver esse filme, ele mostrando a situação de miséria, de fome, de descaso que vivem os pobres no mundo inteiro. Em determinado momento do filme, o Sebastião Salgado ele vai falar o caráter mortífero da atuação do homem na história, do ser humano na história. É um filme que impactou muito. E a outra citação de arte que eu faço é o filme Melancolia, do Lars von Trier, 2011, e que o Viveiros de Castro e a Débora, que é a mulher dele, vão dedicar um espaço importante para falar sobre o filme no livro. A grande personagem do filme se chama Justine. É uma personagem melancólica. Ela é uma pessoa sensível, que consegue captar o que está ocorrendo no mundo, percebendo o abismo. É a única pessoa no filme que sabe das coisas. Desde o início, ela olha para o céu estrelado e percebe que há algo de errado. Aliás, o que está acontecendo hoje, né? O sabiá está cantando antes da hora, a colheita está sendo feita antes do tempo, porque todo mundo está virando, todo o tempo está virando uma loucura danada. Então, a Justine, no filme Melancolia, ela capta e, de repente, ela fala uma frase que impressiona. Ela diz: tudo o que sei é que a vida na Terra é má. A vida na Terra é má. Entretanto, nos últimos minutos do filme, quando o planeta Melancolia vai se chocar com a Terra e vai destruir a Terra, a Justine e outras duas pessoas, elas montam uma caverna mágica feita de bambu, como uma esquálida armação para poder se defender contra o choque do planeta. Imagina o que está acontecendo com a gente, né? Nós estamos tentando nos resguardar numa barraquinha de bambu para defender contra as grandes ameaças que vêm para cima de nós com a situação que a Terra está vivendo. Esse, então, é o terceiro elemento da nossa reflexão. Eu falei que o Faustino cita muito, mas é maravilhoso que você cite muito, Faustino. Você é um professor na acepção da palavra, porque você ilumina o assunto e aí você fala assim, e aqui tem mais um monte de pista para vocês irem aprender e aprofundar. Acho fantástica essa... É uma didática, é a sua didática, né? Essa multireferência, você vai costurando para nós e depois vai dizendo, agora segue em frente. Muito legal. Bom, agora a gente chega na Greta Thunberg, A Nossa Casa em Chamas. Esse livro, belíssimo livro que eu li nas minhas 2 últimas viagens, eu tenho lido muito, é bom estar aposentado, que a gente pode aproveitar muito. É claro que eu tenho lido mais sobre Grande Sertão Veredas, é a minha paixão atual, forte, né? Mas Greta também foi uma leitura muito bacana, porque desde que eu participei no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que eu vi aquela juventude, eu tenho me interessado muito pelo tema. Então, a Greta recoloca essa questão de forma muito bonita, com seu testemunho. O livro não é só um testemunho da Greta, é também um testemunho dos seus pais. Porque a mãe da Greta, o nome dela é Malena Herrmann. Se coloca na internet esse nome, Malena Herrmann, é uma das maiores cantoras da Suécia. Canta para reis, para rainhas, né? É uma voz muito bonita. Eu pude ouvir semana passada no YouTube algumas canções da Malena Herrmann, alguns espetáculos. Eu fiquei impressionado. Então, ela viveu esse drama da filha, porque a Greta
ela com 8 anos de idade, ela ouviu pela primeira vez falar de mudança climática, com 8 anos de idade. E com 12 anos de idade, ou melhor, com 11 anos de idade, ela entrou em depressão, jovem. Ela entrou em depressão, o diagnóstico foi difícil, mas apareceu o diagnóstico que ela tinha uma síndrome de Asperger, uma espécie de autismo. E junto com o autismo, distúrbios obsessivos compulsivos e um mutismo seletivo. Ela ficava calada e, ao mesmo tempo, sofria tremendamente com os depoimentos que a mãe dela, a Malena, os depoimentos que a mãe dá no livro sobre a filha, sobre a doença da filha, ela fala que a filha tinha crises de pânico no início da escola média, ataques de ansiedade, distúrbios alimentares, com urros profundos que duravam mais de 40 minutos. Greta ficava meses sem comer direito. Chegou a perder 10 quilos em 2 meses. E curioso que tanto a Greta como a irmã da Greta, que é a Beata, as duas tiveram o mesmo problema de saúde. Você imagina a vida dos pais, né? A situação que passou. Aos poucos, essa menina começa a crescer e ela vai, junto com as informações que ela vai tendo essa revolta com o mundo. A cada dia, diz Greta no livro, são 200 espécies vivas que desaparecem. A revolta se expressou de forma mais viva quando ela tinha 15 anos. Aí ela resolveu se sentar num canto, no chão, junto ao parlamento de Estocolmo, e iniciou uma greve de fome. E por que ela fez isso? E aqui é muito forte, a expressão é dela. Estou fazendo isto, essa greve de fome, porque vocês, adultos, estão cagando para o meu futuro. Há que lembrar, como sublinhou a mãe de Greta, que os suecos são comprometidos com muitas lutas a favor dos refugiados, dos marginalizados, contra a injustiça, mas no que tange a questão ecológica, a sensibilidade não é assim tão premente. Por isso que a Greta foi muito atacada na Suécia. Sofreu muitos insultos pelo gesto que ela fez. Foi chamada de retardada, exibicionista, terrorista. Quer dizer, não foi uma tarefa fácil para ela. Depois ela foi se tornando conhecida, ela vai falar no Parlamento Europeu, no final de outubro de 2018, e ela também foi bem incisiva ali. Sua crítica é dura, diz ela, todos os movimentos políticos na sua forma atual faliram. O Homo sapiens não faliu ainda totalmente, diz ela, mas está falhando. E a crise climática, que é o tema dela, constitui o desafio maior e mais complicado a ser enfrentado pelo ser humano. Os adultos, diz Greta, continuam dizendo, devemos favorecer a esperança aos jovens. E diz Greta, eu não quero a vossa esperança. Aqui eu vou ler um trecho que eu acho impressionante, esse trecho dela. Ela diz o seguinte, os adultos dizem, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero a vossa esperança. Não quero que sejam otimistas. Quero que estejam tomados pelo pânico. Quero que provem o medo que eu tenho a cada dia. E depois quero que vocês ajam. Quero que ajam como deveriam fazer numa emergência. Quero que ajam como se a nossa casa estivesse em chamas,
porque em chamas ela está. Não, muito impressionante essa nossa conversa de hoje, porque nós não estamos falando hoje da história de uma menininha que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, o Faustino não está relatando para nós uma história no sentido de que, olha o que aconteceu. Não. Nós estamos falando hoje sobre aquilo que está acontecendo. Nós estamos falando sobre a derrubada da árvore na Amazônia, Samaúma, há uma semana atrás. Nós estamos falando sobre o discurso da Greta no Parlamento Europeu em outubro de 2018. Então, você está muito curioso o que está acontecendo hoje nesse nosso encontro, Faustino. Você está narrando a história que está acontecendo, né? Justamente. E é curioso que ela falou também, agora em janeiro de 2019, no Fórum de Davos, na Suíça, Davos, né? E ela diz o seguinte, eu vou citar: algumas pessoas, algumas empresas, alguns tomadores de decisão em particular sabem exatamente que valores inestimáveis têm sacrificado para continuar a ganhar quantias inimagináveis de dinheiro. E eu acho que muitos de vocês aqui hoje pertencem a esse grupo de pessoas. Quer dizer, ela dá o toque na cara, né? E alfineta Eliane Brum comentando. A Eliane Brum é uma das autoras que mais tem divulgado o trabalho da Greta entre nós aqui no Brasil. Por isso que eu vou colocar como quinto ponto a Eliane Brum. E a alfineta Eliane Brum dizendo o seguinte: o Brasil é o país mais biodiverso do planeta, que deveria estar na vanguarda do combate ao aquecimento global e à perda avassaladora da biodiversidade. E, ao contrário, ele é o país que está na frente dos mais emissores de gás no mundo, quer dizer, em sétimo lugar. Então, ou seja, cada sexta-feira, a Greta, junto com outros jovens, se sentam diante do parlamento sueco e vão se sentar todas as sextas-feiras até que o Acordo de Paris venha respeitado. Ou seja, as propostas do Acordo de Paris e do Protocolo de Quioto, as nações ricas são convocadas a começar a reduzir as emissões dos gases com efeito estufa em pelo menos 15% ao ano. Então, ela se coloca toda sexta-feira como posicionamento crítico, e esse gesto dela está se esparramando por outros países da Europa. Greta sublinha que dizem que é melhor que eles, jovens, sigam na escola em vez de ficar protestando. Aí ela responde: e por que devemos estudar para um futuro que talvez nem aconteça? Para que estudar? Então, ela é bem rigorosa e ela se serve da doença dela para falar que faz parte da doença dela a teimosia. Então, ela só está fazendo o que faz porque tem essa doença. E que, junto com a doença, a teimosia de marcar posição com respeito a uma determinada visão de mundo, né? E ela diz... a sinergia que nós vamos ter nessa sexta, né? Então, algo que agora me ocorre. Enquanto a gente estiver aqui na greve geral, ela vai estar lá com a turma dela no protesto lá. Então, é aquela ideia de que estamos mudando o mundo, né? A Greta, lá na Suécia, está movimentando o ar para trazer uma brisa para a nossa greve geral aqui. E o nosso grito vai ecoar lá na praça diante do parlamento sueco. É o que a gente chama de reverberação, né? É isso aí. Que a gente tem falado muito aqui nos nossos encontros. Então, ou seja, o que a Greta está falando é o que afirmou o secretário-geral da ONU. Ou seja, o prazo para mudança de rota é até 2020. É até 2020. Tá. Agora, você tem mais, Faustino? Não, tenho.
Ah, tá bom. Não, mas pode falar, mas pode reagir. Eu queria só fazer uma ponderação, porque a gente está muito justamente. A situação se deteriorou demais no Brasil depois do golpe em 2015 e 2016, e agora no governo Bolsonaro, ainda mais. Você fez menção ao desastre que está acontecendo na Amazônia de janeiro para cá, mas é importante a gente reter que, em que pese o caráter muito mais amistoso dos governos do PT ao meio ambiente, ficaram um pouco no meio do caminho. Os governos do PT ainda foram governos que trataram a ideia do desenvolvimento como conquista sobre derrota do meio ambiente para que o progresso acontecesse. Um maior marco disso é a usina de Belo Monte, né? Um dos maiores marcos disso. Então, acho que serve também como uma reflexão para o momento em que a esquerda voltar ao poder no Brasil. Né? Muito importante. Aliás, esse artigo que eu estava lendo do Valor Econômico, que foi feito antes da eleição, que ele é de julho de 2018, ele fala dos 3 cenários de governança inspirados em 3 momentos. O primeiro é antes de 2005, quando a governança foi fraca e o desmatamento alto. Entre 2005 e 2011, as políticas de comando e controle foram eficientes e tiveram resultados. De 2012 a 2017, a governança ficou comprometida com as mensagens dadas na revisão do Código Florestal e a barganha no Congresso. E a autora termina dizendo que, infelizmente, a única candidata que tinha um discurso ecológico forte era a Marina. Quer dizer, nenhum candidato tinha um discurso ecológico forte. Esse talvez seja um convite que é feito para todos os partidos de esquerda a colocarem na pauta essa questão fundamental. E nós teremos um debate aqui mais à frente, nós dois, com o bispo Dom Erwin Kreutler, que viveu de perto essa questão em Altamira, que é importantíssima para a gente debater o que aconteceu em torno de Belo Monte. Mas, então, esse quarto ponto é um quarto ponto que fala da Greta e da sua luta. Indica, e ela falava, a minha doença é um dom, pois sem ela jamais estaria no lugar que ocupo. Em razão da doença, dificultar a socialização, isso facilitou a minha teimosia. Então, ou seja, quer dizer, ela fala, a teimosia dela também se deve à doença. E reitera, diz ela, quando digo que quero que entrem em pânico, é para que tratem da crise como uma crise. Quando a casa está em chamas, não há necessidade de muita conversa, mas de ação para apagar o incêndio. Agora, curioso, qual que é a repercussão disso? Eu estava lendo agora, nessa semana, vários bispos da Alemanha e da Áustria e organizações eclesiais da Europa, religiosas, aderiram ao movimento Sextas-feiras para o Futuro. Esse é o termo que eles usam lá. E gozado que o movimento aqui no Brasil vai ser sexta-feira, né? Uhum. Movimento Exatamente. Sextas-feiras para o Futuro, de Greta Thunberg, para protestar contra a inércia global em relação à crise climática. Aí chegamos ao último ponto, mas não sei se você quer falar alguma coisa, Mauro. Não, manda, vamos lá. O quinto ponto costura com a Greta, é o ponto ligado a 2 artigos da Eliane Brum. Um artigo chama-se... Primeiro artigo, ele é de fevereiro de 2019 e chama As Crianças Tomam Conta do Mundo. E o segundo artigo, que é de junho de 2019, A Potência da Primeira Geração Sem Esperança. Eu queria falar um pouquinho sobre esses 2 artigos. Ou seja, a Eliane Brum é uma autora que captou o grito de Greta, vislumbrando ali naquele grito daquela criança um novo momento no nosso tempo, com o despertar dos estudantes
num planeta governado por adultos infantilizados. Isso é bem Brasil, né? Nós estamos diante de adultos infantilizados. Uhum. Nunca houve nada parecido na história, diz Eliane Brum. Aqui eu estou citando ela. Em nenhuma história, os filhotes tentam salvar o mundo que os espécimes adultos destroem sistematicamente. Serão necessários muitos anos de estudos para compreender os efeitos dessa inversão sobre a forma de compreender o mundo e seu lugar no mundo daqueles que serão adultos amanhã. Mas para isso é preciso ter amanhã. O problema nosso todo é esse. Uhum. Será que vamos ter amanhã? Um movimento, então, de crianças, de adolescentes, diz Greta, como nossos líderes comportam-se como crianças, diz Greta lá na cúpula do clima da Polônia. Ela vai falar, como nossos líderes comportam-se como crianças, nós teremos que assumir a responsabilidade que eles deveriam ter assumido há muito tempo atrás. Ou seja, isso se irradia. Eliane fala de 15 mil estudantes australianos que também boicotaram as aulas em novembro de 2018 para dizer às autoridades públicas que era obrigatório combater o aquecimento global. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, reagiu dizendo: o que se quer nas escolas é mais aprendizagem e menos ativismo. Aí ele recebeu nas ruas como resposta: nós seremos menos ativistas se vocês fizerem menos merda. Então aí vai, quer dizer, as manifestações vão se espalhando por outros países da Europa, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, França. Novas lideranças vão se juntando à Greta, como, por exemplo, a liderança belga Anuna de Wever, para mostrar justamente um caminho diferente. Então, diz a Eliane, os adolescentes que lideram a greve climática encarnam a mais importante adaptação ao planeta em colapso e demonstram ser mais próximos dos povos da floresta. A mesma visão dos povos da floresta, os adolescentes e jovens começam a mostrar. E diz a Eliane Brum, talvez estejamos hoje diante de uma primeira geração sem esperança. Quer dizer, é o que fala a Greta, né? Quer dizer, não quero a esperança de vocês. E muito dramático que a resposta dos adultos autoridades, a resposta do australiano, é a mesma resposta do Bolsonaro aqui, né? Você tem que parar com isso, você tem que estudar, vai estudar esse assunto de agitação. O planeta não é problema de vocês. Então, justamente, essa alteração climática é provocada pela ação humana. E os jovens estão percebendo isso e estão perdendo as ilusões. Essa é a dinâmica que vai acontecendo isso aí. Enquanto no planeta comandado por adultos multiplicam-se os governos populistas de extrema-direita dedicados a construir muros e armar as fronteiras. Aqui estou citando a Eliane Brum para terminar. A luta do presente pode ser resumida entre aqueles que estão tecendo em um comum e aqueles que rasgam a possibilidade do comum, como o governo do ódio de Jair Bolsonaro no Brasil, o governo de muros de Donald Trump nos Estados Unidos e todas as crias monstruosas dos novos fascistas, como estamos vendo na Polônia, na Hungria, na Itália e outros países da Europa. Muito impactado aqui, Faustino. Espero que o livro da Greta seja rapidamente traduzido e lançado aqui no Brasil, porque, de fato, vai ser um bem para a nossa caminhada, né? Eu acho que vai ser importantíssimo, mas eu acho ainda, infelizmente, essa temática não entrou ainda de peito na nossa percepção brasileira. Eu acho que quando eu chamo atenção para isso, e outras pessoas estão chamando atenção, essa questão ecológica,
esta questão dos povos originários, essa questão dos quilombolas. Eu acho que nós temos que abraçar essa causa com mais empenho, mais ênfase, mais raiva. Talvez raiva seja a expressão mais forte, porque a gente está percebendo que há algo muito mais amplo que está entrando em crise, muito profundamente em crise, com as situações dessas ações humanas em políticas de degradação, de destruição, de ameaça às espécies e de ameaça a uma experiência de comunhão que é fundamental. E essa jornada de amor ao planeta, de amor à Amazônia, né? Nós vamos tratar muito aqui no Paz e Bem do Sínodo da Amazônia, já combinamos, Faustino e eu, e vamos tratar em outros programas também, vão ser são e serão uma constante aqui no canal Paz e Bem. Esse foi Faustino Teixeira Paz e Bem desta quarta-feira, 12 de junho de 2019. Faustino Teixeira Paz e Bem dialogando com uma jovem de 16 anos, a sueca Greta Thunberg. Saiu este livro, Nossa Casa em Chamas, que o Faustino trouxe para nós a edição em italiano, como a gente comentou no começo, está sendo lançado em Portugal. O IHU, nosso IHU, Instituto Humanitas Unicinos, publicou em português, né, dessa versão lá portuguesa, um capítulo. Então, nós vamos publicar no site paisebem.org este capítulo do livro da Greta Thunberg. Como eu disse, mais uma vez, todas as indicações que o Faustino deu estarão na descrição do vídeo de hoje. Bom, se você não é assinante solidária do canal Paz e Bem, faça sua assinatura. Se não está inscrita no canal, inscreva-se no canal e prepare-se, porque tem muito mais. Semana que vem, estou vendo o nosso tema aqui, Faustino. Atar e a linguagem dos pássaros. Mística Sufi. Então, na Mística Sufi, nós vamos continuar dialogando com o planeta semana que vem. Sem dúvida. Só que eu queria chamar a atenção, o nome do livro na versão portuguesa é A Nossa Casa Está a Arder. É o título, é diferente o título em português, só para saber, né? Legal. A versão em português de Portugal. Nesse está a arder é uma expressão corrente no português de Portugal, soa um pouco estranha para nós aqui no Brasil. O título na versão brasileira deverá ser outro, né? Acho que a Nossa Casa Está em Chamas é muito mais amigável ao nosso ouvido português brasileiro, né? Mas então, semana que vem à tarde, é isso? Semana que vem a gente vai fazendo esse nosso bolero de Ravel, né? A gente vai trabalhando o tema em várias dimensões, em várias perspectivas, em várias possibilidades. Às vezes volta para a questão mais temática social, às vezes vai para a questão mais diretamente mística. Na semana que vem, nós vamos trabalhar um dos místicos mais importantes da tradição sufi, que é Atar. E talvez a descrição de uma das experiências mais bonitas do caminho espiritual, que é o caminho dos pássaros em direção ao rei dos pássaros, que é o Zimur. Então, estaremos juntos novamente semana que vem, nessa nossa conversa deliciosa, sem nos conhecer fisicamente, há uma empatia que nos une nessa esperança que nos move também. A gente vai se fazendo amigo, Faustino. Valeu. Muito bom. Gostei demais. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem em todo mundo. Paz e bem todo o Brasil. Paz e bem todo o planeta. Paz e bem toda a Mãe Terra, toda a Gaia.